Nem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar e a confiar no grande amor que tens por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Mateus 25 é um capítulo do Evangelho de Mateus, na Bíblia, onde Jesus fala muito sobre preparação, responsabilidade e julgamento final. Ele tem 3 partes principais. 1. Parábola das 10 virgens. Jesus conta a história de 10 virgens que esperavam o noivo. 5 eram prudentes e levaram óleo extra para as lâmpadas. 5 eram imprudentes e não levaram óleo suficiente. Quando o noivo chegou, só as prudentes estavam preparadas. Mensagem principal: é preciso estar preparado, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Parábola dos talentos. Um senhor entrega talentos aos seus servos antes de viajar. Um recebe 5 talentos e multiplica. Outro recebe 2 talentos e multiplica. Outro recebe 1 talento e esconde por medo. Quando o Senhor volta, elogia os que usaram bem aquilo que receberam, mas repreende o servo que não fez nada. Mensagem principal: Deus espera que cada pessoa use bem os dons, oportunidades e responsabilidades que recebeu. Muito bem, servo bom e fiel. O julgamento das nações. Jesus fala sobre separar as pessoas como um pastor separa ovelhas e cabritos. Ele diz que aqueles que ajudaram os necessitados ajudaram o próprio Cristo, deram comida a quem tinha fome, deram bebida a quem tinha sede, acolheram o estrangeiro, vestiram quem estava nu, visitaram doentes e presos. Mensagem principal: a fé verdadeira aparece em atitudes concretas de amor, compaixão e serviço. Sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25 ensina que devemos estar preparados espiritualmente, usar bem os talentos e oportunidades, viver uma fé prática, ajudar quem precisa, lembrar que nossas atitudes têm peso diante de Deus. Mateus 25 fala sobre viver preparado, servir com responsabilidade e demonstrar amor ao próximo com ações reais. Em Mateus, há vários ensinamentos muito importantes de Jesus. O Evangelho mostra Jesus como o Messias, o Rei, o Mestre e o cumprimento das promessas de Deus. Principais partes importantes de Mateus 1. Nascimento de Jesus. Mateus 1, 2 fala sobre o nascimento de Jesus, José, Maria, os magos do Oriente e a fuga para o Egito. Versículo importante. Mateus 1, 23 Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. 2. João Batista e o batismo de Jesus. Mateus 3 João Batista prepara o caminho e Jesus é batizado. Versículo importante. Mateus 3:17 da manhã Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. 3. A tentação de Jesus. Mateus 4, 1-11 Jesus é tentado no deserto, mas vence usando a palavra de Deus.
Versículo importante. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 4. Sermão do Monte, Mateus 5-7. Uma das partes mais importantes de toda a Bíblia. Jesus ensina sobre humildade, perdão, oração, amor ao próximo, justiça e vida com Deus. Inclui as bem-aventuranças, sal da terra e luz do mundo, amor aos inimigos, oração do Pai Nosso, não julgar, a casa sobre a rocha. Versículos importantes. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:14 da manhã. Vós sois a luz do mundo. Mateus 6:9-13. O Pai Nosso. Mateus 7:24 da manhã. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente. 5. Os milagres de Jesus. Mateus 8-9. Jesus cura doentes, acalma a tempestade, liberta pessoas e mostra autoridade sobre enfermidades, natureza e espíritos maus. Versículo importante. Mateus 8:27 da manhã. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? 6. Chamado dos discípulos e missão. Mateus 10. Jesus envia os discípulos para pregar, curar e anunciar o reino. Versículo importante. Mateus 10:32 da manhã. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. 7. Parábolas do reino. Mateus 13. Jesus ensina usando parábolas, como parábola do semeador, joio e trigo, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, pérola de grande valor. Versículo importante. Mateus 1:44 da tarde. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. 8. Pedro confessa que Jesus é o Cristo. Mateus 4:13 da tarde -20. Pedro declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo importante. Mateus 4:16 da tarde. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 9. A transfiguração. Mateus 17:1-13. Jesus aparece em glória diante de Pedro, Tiago e João. Versículo importante. Mateus 17:5. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. 10. O maior mandamento. Mateus 10:34 da noite -40. Jesus ensina que os maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo. Versículos importantes. Mateus 10:37 da noite -39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 11. Mateus 24, sinais e vigilância. Jesus fala sobre o fim dos tempos, perseguições, falsos profetas e a necessidade de vigilância. Versículo importante. Mateus 00:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 12. Mateus 25, preparação, talentos e os pequeninos. Aqui aparecem: parábola das 10 virgens, parábola dos talentos, julgamento das nações, cuidado com os pequeninos. Versículos importantes. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:21. Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25:40. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 13. Morte e ressurreição de Jesus. Mateus 26-28. Fala da última ceia, prisão, julgamento, crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Versículo importante. Mateus 28:6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. 14. A grande comissão. Mateus 28:18-20. Jesus manda os discípulos irem pelo mundo e fazerem discípulos. Versículo importante. Mateus 28:19-20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As partes mais importantes de Mateus são: nascimento de Jesus, Mateus 1-2. Sermão do Monte, Mateus 5-7. Milagres de Jesus, Mateus 8-9. Parábolas do Reino, Mateus 13. Confissão de Pedro, Mateus 16. Maior mandamento, Mateus 22. Vigilância e fim dos tempos, Mateus 24. De dezembro. Virgens, talentos e pequeninos,
Mateus 25 Morte e ressurreição. Mateus 26 a 28 Grande comissão. Mateus 28 para 18-20. Mateus mostra que Jesus é o Rei prometido, ensina como viver no reino de Deus e chama as pessoas a uma fé viva, obediente e cheia de amor ao próximo.